Se você sente que as coisas nunca dão certo, se o seu futuro parece tenebroso, se você acredita que já é um fracassado, este vídeo é para você. Você já deve ter ouvido falar sobre a importância do pensamento positivo e como ele contribui para o nosso sucesso. Pesquisas mundialmente reconhecidas já demonstram que as pessoas que pensam positivamente têm mais chances de alcançar o que elas almejam. Mas o que fazer então quando pensamentos ruins aparecerem? E eles virão, é inevitável, acontece com todo mundo. Como controlar esses pensamentos? Eu vou te dizer agora mesmo. Existem muitas pessoas que se preocupam, ou melhor, preocupam com situações que elas não têm nenhum controle e com isso ficam muito ansiosas, ficam com muito medo e acabam não fazendo nada. Fazer isso é perda de tempo, é perda de energia, é perda de vida. Não adianta nada. Não estou dizendo que devemos ficar alheios à realidade, que não devemos saber o que está acontecendo no mundo, em nossa comunidade. Você pode sim ler um jornal, ficar a par dos fatos. Não adianta você se preocupar com o que você não pode mudar. Por exemplo, se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, adiantaria se preocupar com alguma coisa? Não, você não pode mudar isso. É um fato nesse cenário hipotético de desastre. Então você precisaria aproveitar cada segundo até o final. A preocupação, ela é boa em alguma medida. Se o seu filho está doente e você fica preocupado, você vai levá-lo ao hospital, você vai buscar algum tratamento, você vai buscar cuidar dele. Mas na medida que a preocupação se torna inerte ou incapaz de agir, ela pode ser um grande problema. Isso acontece muito com as pessoas. Elas passam o limite do saudável, em que a preocupação levará a uma ação, e passam a ficar paradas, sendo que o necessário é justamente o contrário. Existe um provérbio chinês que eu gosto bastante. Se não podemos mudar os fatos, o que podemos mudar então? A nossa interpretação deles. Esse é o ponto fundamental. Às vezes, um término de um relacionamento pode ser visto como um desastre, como o fim do mundo, ou pode ser visto também como um livramento de uma relação ali que já não estava mais agregando, que estava te puxando para baixo. Às vezes, ser reprovado em um concurso pode ser uma grande oportunidade para você. Eu já vi casos aqui de professores nossos, de alunos nossos, que foram reprovados em concursos que eles queriam muito passar e depois foram aprovados em concursos ainda melhores, concursos que não demandariam uma mudança de cidade, que não prejudicariam ali a estrutura de logística, a estrutura familiar que eles já tinham. Então veja que tudo é uma questão de interpretação. E por que esses pensamentos negativos são tão poderosos? Qual é a raiz de tudo isso? Eu diria que a raiz é o medo e a ansiedade, que nada mais é que uma variação do medo. Se você é uma pessoa que está sempre com medo, ou sempre ansioso, sempre ansiosa, talvez isso seja bom, em alguma medida. A nossa sobrevivência como espécie depende do medo. O problema é quando excedemos a dose, pois assim o medo passa a nos controlar, sendo que nós é que precisamos controlar o medo. Vou te dar agora então 4 dicas para você controlar o medo, para você controlar a ansiedade e assim, consequentemente, controlar os pensamentos negativos. Quem sabe eliminá-los do seu dia a dia. A primeira dica é que você crie um ambiente mais favorável a ter uma visão positiva do mundo. Se você é o tipo de pessoa que já acorda, pega o celular e começa a olhar ali as notícias negativas do mundo inteiro, os desastres que aconteceram, você precisa parar com isso agora mesmo. Se você é a pessoa que fica horas e horas assistindo ao jornal, remoendo as mesmas notícias ali de tragédias, você precisa acabar com isso.
Pega um resumo na internet, você vai ter o mesmo conteúdo de maneira rápida, não vai absorver aquela energia negativa ali já no começo do seu dia ou por muitas horas em seu dia. A segunda dica é você rever os seus relacionamentos, expurgar da sua vida as pessoas tóxicas que te puxam para baixo. Se é alguém da sua família, talvez você precisará ajudá-la a enxergar o mundo de uma forma diferente e não precisará absorver tanto o que elas falam. A terceira dica é você cruzar a linha do medo em pequenos passos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem alguma coisa, se há alguma coisa que te assusta, comece a fazê-la gradativamente. Se você não gosta de falar com estranhos, se tem medo de falar com estranhos, comece a falar com alguns no seu dia a dia. Se você não gosta de falar em público, comece a participar ali de pequenas reuniões, de falar um pouco aí mais em público com a família. Se você tem medo de fazer concursos de nível superior, comece a fazer a sua inscrição. Você verá que o que te dá tanto medo, na verdade, não é impossível de ser superado. E com o tempo, vai ganhar mais confiança para voos mais altos. A quarta e última dica é você sempre vincular no seu dia a dia um acontecimento bom a um acontecimento ruim que possa ter ocorrido. Ao final do dia, reflita sobre o que aconteceu. E você verá que os acontecimentos bons sempre serão mais numerosos e que você tem muitos motivos para ser grato. Com isso, você sempre terá uma visão mais positiva do que negativa. Essas 4 dicas podem parecer muito simples, mas elas são poderosíssimas e vão ajudá-lo a controlar o medo, a controlar a ansiedade, a controlar os pensamentos negativos que podem te atrapalhar em sua trajetória. Se este vídeo fez sentido para você, deixe aqui um comentário com a frase "Eliminarei os pensamentos negativos", curta o vídeo, assine o nosso canal e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui. Meu nome é Gabriel Grangeiro, estou aqui para ajudá-lo a seguir sempre imparável.